Ô meninas, mas eu fico tão chateada com isso quando eu gravo um áudio, que eu perco o áudio, porque me ligam, eu esqueço de colocar no modo avião. Ai, gente, meu Deus do céu, vamos de novo, né? Então, o que eu quero falar com vocês é sobre autoestima. Não, sua avó não quer que você entre aqui de jeito nenhum, meu filho. Ele tá querendo entrar no quarto de costura da minha mãe. Autoestima, né? Flores, é o seguinte, às vezes, o que acontece? Às vezes acontece de que quando a pessoa, principalmente a pessoa que é traída, né? A pessoa que é traída fica com a autoestima lá embaixo. A pessoa que é abandonada se sente assim, a pior pessoa do mundo, não é verdade? Aquilo que você às vezes se orgulhava, às vezes você achava que você era uma pessoa interessante, fica como um cristal quebrado, né? Porque você começa a negativar até aquelas qualidades fortes que você tanto exaltava em si mesmo, né? E eu vejo assim que muitas vezes algumas mulheres que têm a oportunidade de voltar com seus maridos, eu vejo que algumas vezes, ao invés delas glorificar. Vem cá, não, mamãe, sai daí, vovó não quer sair, não. Às vezes essa mulher, ao invés de comemorar, de viver um tempo bom, essa volta se torna um martírio. Por quê? Porque devido às feridas, né, da traição, essa mulher começa a ficar um pouco insegura. Não só a mulher, eu não sei porque eu não aconselho homens, mas eu acredito que homem também. Principalmente quando há traição, quando o outro cônjuge teve contato com outra pessoa, sabe? Eu vejo que a pessoa fica totalmente ciumenta, né? Controlador ou controladora. E isso é muito prejudicial, né? Quantas vezes aqui dentro do grupo a gente viu casos de pessoas que o marido voltou para dentro de casa, o relacionamento começou a ficar pesado, ficou cansativo, ficou uma coisa assim muito prisional, e esse homem até começou a se relacionar de novo externamente, ou foi embora de casa, ou voltou com a OM, enfim, são vários casos disso, sabe? Então eu vejo que, por exemplo, não estou justificando a saída dessa pessoa não, gente. Tá? O povo da internet tem a mania de falar que eu fico a favor dos homens e não escuto o que eu tô falando. Tem maturidade para escutar? E eu não tô falando que é certo o que ele faz, não. Eu tô falando o que acontece, né? Então eu vejo que esse ciúme, essa insegurança, né? Essa autoestima baixa, isso às vezes faz com que o relacionamento fique ainda pior. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando um homem ele sai da sua casa, sai da convivência com a sua esposa, sai do seu lar, algo no relacionamento entre ele e a esposa meio que se quebra, né? Algo nessa intimidade, nessa cumplicidade, nesse companheirismo, meio que se quebra. Porque se o cara saiu porque se apaixonou por outra, ele vai ver que ele pode muito bem se cansar de novo, arrumar outra, entendeu? Ou voltar para a mesma. Então, tipo, meio que a esposa fica sendo, às vezes, tratada assim como eu vou tentar e tudo, mas se não der certo, sabe assim? Tipo, é meio complicado isso. Eu não sei bem o que rola na cabeça deles, não,
Porque eu não aconselho homens, eu não converso com homens a respeito disso, né? Eu só falo com mulheres. Mas eu penso que, às vezes, aparenta ser assim, né? E quando eles, por exemplo, quando a mulher também meio que passa um tempo sozinha, que ela consegue controlar todos os problemas do lar, se o cara vai embora ou fica, para ela tanto faz, meio que ela começa a enxergar que ela consegue se virar sozinha. Então, algo entre esses dois, no aspecto de cumplicidade, companheirismo, meio que se quebra. E há algo que quando o cara retorna, ou quando a mulher retorna, não sei, mas tem que ser construído de novo, né? Os papéis que os unem, aquelas atividades que os unem, tem que ser reconstruído de novo, né? Precisa haver romance, precisa haver todo um processo de reconstrução da cumplicidade do casal, né? A falta que um outro faz, né? A soma de um ou outro na vida. Isso precisa ser reconstruído, porque querendo ou não, uma separação, seja ela por traição ou não, meio que isso se quebra. E eu vejo que às vezes o ciúme atrapalha um pouco isso, sabe? Porque o que acontece? A pessoa, quando ela é ciumenta, quando ela tá com ciúme do cônjuge, quando ele volta, ela começa a rastrear celular, começa a verificar, quer senha de tudo, quer olhar tudo, quer saber quem é que está no Facebook, obriga o cara, assim que ele põe um pé para casa, colocar o status no Facebook de casado, vai lá no Facebook dele, ela mesmo entra com a senha, exclui todas as mulheres que ela não conhece e vai verificando contas para ver que tipo de conversa que ele teve com elas. É complicado isso. Sabe por quê, gente? Porque eu costumo dizer que passarinho que bateu asa uma vez para fora da gaiola, é difícil ele voltar, sabe? Às vezes, e a gente às vezes pode tratar o outro como se ele fosse um passarinho e querer fazer da casa uma gaiola, uma prisão. Aí quantos homens eu vejo que quando as esposas tiveram essa conduta, ao invés de gostarem de estar no lar, terem prazer de estar naquele convívio, eles começam a querer ir embora de novo, né? A querer a solidão ou querer a vida fora do casamento. Por quê? Porque ninguém gosta de ser preso. Ninguém gosta de ser, como que eu vou dizer? Ninguém gosta de ser encarcerado, né? Então eu penso que isso é algo que você tem que tratar antes que o seu cônjuge volte, antes que Deus possa trazê-lo de volta. Sabe por quê, Flor? Porque se isso não for tratado, se você não conseguir se controlar, se você não entender que as coisas têm que ser por espontaneidade. Não dá para você virar e falar para ele, ponha seu status de casado, põe a nossa foto no perfil do WhatsApp, põe a sua aliança de volta, faça isso, faça aquilo. Não vai ser espontâneo. Então você não vai ter indícios de que o coração dele está sendo mudado. Por quê? Porque você impôs, né? E isso não é relacionamento, gente. Relacionamento é algo espontâneo. Eu dou, e aí o outro quer também me oferecer algo em retribuição àquilo que eu dei. E o legal do relacionamento é essa leveza de um respeitar o outro, um querer investir no outro, um sentir falta do outro, um ver a necessidade de viver com o outro, não porque foi imposto, não porque tem que ser assim, mas por espontaneidade. Sabe, eu não acho bacana isso. Por exemplo, se ele não quer colocar aliança, ore a respeito. Peça para Deus tocar no coração dele. Peça para Deus mover isso. Sabe, deixe que ele te demonstre por espontaneidade o comprometimento dele com você novamente. Se ele, por exemplo, não está atendendo o celular em casa, se você percebeu que ele está com senha no celular, as senhas do Facebook foi trocada, as senhas do e-mail foi trocada,
E não adianta você insistir que ele venha te dar essas senhas, porque se ele tiver que fazer coisa errada, Flor, ele não vai usar esses meios, ele vai usar outros. Então, isso nada disso te assegura, nada disso é segurança. Isso é uma bobagem muito grande, sabe? Mas comece a fazer com que esse elo de ligação aprenda a reconstruir esse elo de ligação de novo. Sabe, aprenda a conquistar, né, isso no seu casamento de novo. E você orando, Deus vai te dar essas estratégias. Você orando, Deus vai mudar o coração dele. E ele vai começar a entender que ele não precisa se comunicar com outra mulher, que ele tem você. Ele vai entender que ele não precisa de um amante, porque ele tem tudo em você. Mas isso é construído, sabe, gente? É complicado isso. Muitas vezes o cara vem realmente disposto a largar tudo, abandonar tudo e ter, mas muitas vezes também o cara vem, mas ainda está preso àquele relacionamento, àquela situação, né? E aí você ao invés de aproveitar e reconstruir de uma forma que ele se decida e opte em estar somente com você, às vezes você vai lá e fica naquela prisão, naquele negócio. Você não vai ir, você não sai mais sem mim, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E impõe um monte de coisa. Aí o cara cansa, vai embora. Aí depois você fica frustrada, fica chorando, perguntando por que que Deus permitiu isso de novo. É claro que você não é obrigada. Se você não tem certeza que o cara tirou a OM de campo, Ana Paula, então quer dizer que mesmo quando ele tá com a OM, eu tenho que voltar com ele? Não, você não tem que fazer nada. Você faz se você quiser. Você volta se você quiser. Você abre as portas da sua vida e o espaço para ele na cama se você quiser. Ninguém tá aqui para te impor. Mas se você aceitou esse cara voltar para sua casa, se você aceitou que ele convivesse com você maritalmente de novo, então, minha filha, então você tem que demonstrar confiança. Você tem que mostrar que você é uma pessoa segura. Você tem que dar a ele voto de confiança. Ah, não, mas isso tem que ser conquistado. Você não vai conquistar a confiança dele fazendo dele sendo a carcereira da prisão. Não adianta. Homem não é assim que funciona com o homem. Então, assim, eu vejo que isso acontece bastante. Então, é algo que a gente precisa ter cuidado, né? Pedir a Deus para trabalhar em nós o ciúme, pedir a Deus para não nos deixar inseguras, mas nos dar segurança de quem nós somos, do nosso valor. Falar para Deus, acalmar o nosso coração de maneira que não sejamos ansiosas, né? Quanto às coisas. E aprender a ter domínio próprio. Eu volto a repetir, você não é obrigada a aceitar seu marido, se você não tem certeza que ele tá com amante, você não é obrigada a fazer amor com ele, como muitas das vezes me apontam na internet, né? Você não é obrigada a nada, você não é obrigada a nada. Não é obrigada, ninguém tá aqui te obrigando. Mas eu penso que é o seguinte, Ana Paula, se eu voltasse, por exemplo, hoje, com meu esposo, e o meu esposo começasse com desconfiança, começasse, por exemplo, eu vou na igreja, se eu sorrio para um irmão, ele já começa a falar, quem é esse? Eu não conheço. Quem que é esse? Eu não quero você sorrindo para esse cara, não. Não é nem para cumprimentar. Eu já ia grilar, eu me conheço. Eu já ia grilar. Se, por exemplo, eu atendesse o telefone e ele visse que era uma voz masculina, quem é? O que você está falando? O que ele quer? Que não sei o que, não sei o que. Eu já ia grilar. Por quê? Peraí, é casamento, não é prisão. Então, se eu odiaria esse tipo de comportamento, porque a minha vida é um livro aberto, sempre foi. E olha que meu marido sempre foi promíscuo, sempre tive problema com ele, com traição. E eu nunca fui assim.
Eu sempre segurei a onda. Eu sempre fui uma pessoa muito controlada. Sempre fui uma pessoa assim que até na hora de descontrolar eu tinha controle. Então, assim, eu penso que é um saco isso, gente. É muito chato isso. Com quem você falou? Com quem você esteve? Peraí, já é 20 para 7. Você tem que chegar aqui até 6h20. Onde você estava? Com quem você estava falando? Quem é ela? Era mulher? Era quem? Quem que é essa no seu Facebook? Por que essa mulher curtiu essa foto? Gente, isso é uma insegurança bizarra. Bizarra. E isso não faz mal, não é para ele, tá, Flor? Isso faz mal para você. Então eu acho que a gente tem que trabalhar as nossas carências, a gente tem que trabalhar as nossas dependências emocionais, a gente tem que trabalhar essa ciumeira, porque geralmente quem é muito ciumento assim é porque foi abandonado na infância, é porque de repente não teve amor dos pais, e aí quando viu alguém para passar a vida junto, depositou toda essa carga nessa pessoa, e isso sufoca, isso é muito chato. Sabe por quê? Porque você se sente insegura, você faz do outro seu ídolo. É muito complicado, pessoa ciumenta, sabe? E outra, gente, a gente tem que se valorizar, a gente tem que ver em nós predicados. Sabe, uma coisa que eu acho lindo na Mônica é que a Mônica, ela sempre disse que ela nunca, nem na época quando o Zé voltou para casa, ela nunca mexeu no celular dele, ela nunca abriu e-mail, nunca abriu Facebook, nunca rastreou, porque ela pensava o seguinte, gente, ele teve toda a liberdade de ficar lá fora, ele teve toda a oportunidade de continuar separado e divorciado de mim. Se ele voltou para casa é porque ele quer estar comigo, então eu vou desfrutar disso. Eu vou melhorar o relacionamento. Eu vou viver com ele ainda melhor do que quando nós éramos namorados. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Se você ficar gastando energia com, por exemplo, brigas, né? Assim, sem fundamento. Se você ficar gastando sua energia tentando, igual o joguinho de War, né? Aquele jogo de guerra, bloqueando os possíveis ataques, as possíveis saídas, os possíveis deslizes, você não vai viver. Então é melhor você continuar sozinha, porque você sofre menos. Eu te garanto isso, você sofre bem menos. Né? Então, você pede a Deus para te preparar, pede a Deus discernimento, veja se você está preparada mesmo, né? Porque às vezes você está sonhando aí com um cara que vai vir embrulhada com um laço de fita em cima e não é por aí, entendeu? Às vezes você está botando expectativa demais e o que você vai ter é um trabalhar, que é geralmente o que acontece. Né? Igual eu falei, há uma ruptura, há algo que precisa ser reconstruído e a gente precisa saber como reconstruir. Com ciúme, com prisão, com falta de sabedoria, com falta de confiança. Ninguém consegue lidar com isso, né? É um sofrimento. Muito mais para quem sente do que para quem tá recebendo esse tipo de coisa. Então, assim, quem sofre mais é você, né? E eu penso que uma volta, né? Eu penso que uma segunda chance, ela tem que ser algo prazeroso. Ela tem que ser algo que você vai trabalhar, que você vai se sentir leve, que você vai se sentir feliz, né? Ou que pelo menos você possa ter essa capacidade de reconstruir, né? Então tomem cuidado com esse ciúme, tomem cuidado com essa mania de general, esse carcereiro de penitenciária, né? Nada de ficar procurando chifre em cabeça de égua, nada de ficar olhando o celular, nada de ficar olhando Facebook, nada de ficar olhando e-mail, nada de ficar, se é para voltar, que volte então e você segure a sua onda, né? Não é para fazer
desse recomeço uma prisão. Amém, flores? Paz do Senhor.